Boa tarde a todos. Agora são 13h30 da tarde, começando a plenária extraordinária do dia 9 de abril, em segunda chamada. A reunião já está sendo gravada. Passo a palavra para o presidente do Comas, Jefferson Lima Silva. Obrigado, Walter. Primeiro, desejar boa tarde a todos, aos conselheiros e conselheiras, aos participantes que estão conosco, aos demais órgãos de controle que costumeiramente também nos acompanham nas nossas plenárias, sejam em formato extraordinário, como a de hoje, seja em formato ordinário, como comumente nós nos encontramos em formato quinzenal. Meu nome é Jefferson Lima Silva, eu sou presidente do Comas, um homem pardo, de 1,80 m, com uma barba cerrada, cabelos curtos, que veste uma camiseta azul com botões do mesmo tom, uma calça jeans e um sapato numa cor marrom. No encontro de hoje, como eu falei anteriormente, num cenário extraordinário, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação ativa dos representantes tanto da sociedade civil como também do poder público, nesse espaço que é um espaço coletivo e que visa sempre que, quando provocado, acionado a discutir sobre controle social e a participação social no nosso município. Detalharemos daqui a pouco sobre a pauta da data de hoje, mas devolvo a palavra para a Secretaria Executiva para que a gente possa fazer a leitura do protocolo da organização da plenária. Fazendo então a leitura das orientações gerais. O seguinte protocolo de orientações tem como objetivo garantir a participação de todos nas reuniões plenárias de forma organizada, responsável e produtiva. Reforçamos que a condução da reunião e da hora base nos termos do artigo 61 do Regimento Interno do Comas. De acordo com a Resolução Comas número 48 de 2003, durante as plenárias, é reservada a manifestação aos conselheiros de direito, a fim de cumprir iniciativas e deliberativas, enquanto aos participantes da coletividade, definidos como ouvintes, é reservado o direito de participar das reuniões conforme o assunto em pauta. O tempo de fala dos ouvintes será definido pela presidência da mesa, assim seguindo para consensuado de uma fala única a cada item. Devagar, mas você tem mudança de bairros, o pessoal que está tendo mais diferente. Walter, fecha os microfones, mutado, por favor. Mutado. Tá mutado, é que eu estava lendo aqui, consegui reparar. Então, mas só que está acelerado sua voz e está chiando. Por isso que eu levantei a mão. Como que está minha voz agora, Natasha? Agora está ótimo. Então eu vou retomar. De acordo com a Resolução Comas número 48 de 2003, durante as plenárias é reservada a manifestação aos conselheiros de direito, a fim de cumprirem com suas funções avaliativas e deliberativas. Enquanto aos participantes da coletividade, definidos como ouvintes, é reservado o direito de manifestação apenas ao final das reuniões plenárias, salvo decisão contrária da mesa conforme o assunto em pauta. O tempo de fala dos ouvintes será definido pela presidência da mesa, assim seguindo o padrão consensuado de uma fala única a cada item de pauta em 1 minuto e 30 segundos, com direito a uma única tréplica de 30 segundos. Ao início de toda fala, os ouvintes devem falar o seu nome e representatividade para que sejam identificados pela mesa. Foi feita a leitura, Jefferson. Obrigado, Walter. De fato, por aqui também falhou, mas eu entendo que deva ser alguma questão de sinal, e aí a sua voz aparecia picotada mesmo. Mas no final a gente conseguiu entender, eu entendo com clareza o que você nos apresentou. Eu vou retornar a fala à Secretaria Executiva para que a gente possa fazer de maneira conectada a verificação do quórum, o registro das justificativas e a composição da mesa de deliberação. Vamos lá. Você quer que eu compartilhe a tela, Walter? Tamires aqui, boa tarde, pessoal. Vai fazer a chamada? Eu vou registrar. Acho que não precisa, Perfeito. né?
Posso compartilhar a tela aqui, então? Pode. Show. Vamos lá. Só um segundo, por gentileza. Vamos lá. Podemos iniciar, Jefferson? Claro, Tamires. Vamos lá. Então, iniciando a chamada pela sociedade civil. Joanildes de Souza Neres justificou sua ausência. Seguindo, sociedade civil Ana Paula Moreira Ruiz. Oi, boa tarde a todos, estou presente. Boa tarde. Seguindo, Natasha Grace Vieira Rodrigues. Boa tarde a todos, presente. Obrigada. Seguindo, Jéssica Salles dos Santos. Jéssica. Seguindo, Maria Tuane Duran Lasso. Tuane. Seguindo, Clotilde Benedite de Souza justificou sua ausência. Seguindo, Janete Cardoso Brito. Janete. Peço a ajuda de vocês, pessoal, como eu estou em outra janela. Caso alguém se manifeste no chat, por favor, me avise. Seguindo, Ana Paula Pardini Vazoler. Boa tarde, presente. Boa tarde, Ana. Seguindo, Marcos Rogério Vasconcelos Caetano. Eita, meu Deus. Desculpa, o telefone tocando aqui ao lado. Marcos. Seguindo, Geraldo André Aparecido Silva. Aqui, pessoalmente? Boa tarde, Geraldo presente. Tá, só um minutinho. Perfeito. Tem mouse aqui que vai vir aqui hoje. Ixi, não, só deixa eles entrarem, deixa eles entrarem. Pode deixar cá. Perdão, retomando, Marcos Muniz. Marcos Muniz. Presente. Boa tarde, Marcos. Seguindo, Diocene de Oliveira Francisco. A Diocene entrou em férias, né? Isso, ela está de férias, Tamires. Perfeito, então está aqui justificada. Seguindo, Marcelo Panico. Boa tarde, Marcelo Panico presente. Boa tarde, Marcelo. Seguindo, Adriana Gonçalves Vieira da Silva. Boa tarde, Adriana, presente. Boa tarde. Seguindo, Regiane Cardoso de Oliveira Sachihara. Olá, boa tarde, Regiane presente. Perfeito, consignando sua presença. Vamos lá. Seguindo, Ana Carolina Gomes Moraes. Boa tarde, pessoal presente. Boa tarde. Seguindo, Érica Bueno da Silva. Eu havia visto a Érica no chat. Acho que eu até mutei o microfone dela em algum momento. Érica? Estou vendo ela aqui no chat. Tá no chat. Ok. Seguindo, Cláudia Santana da Cruz. Cláudia. Seguindo, então, para representantes do Poder Público. Nosso presidente Jefferson Lima. Presente. Feito. Seguindo, Isabela Calil Quintino. Boa tarde, pessoal, estou presente. Perfeito. Boa tarde. Seguindo, Silmar Andreoni Vettorello Ramires. Boa tarde, presente. Seguindo, Bruna Carolina Monteiro dos Santos.
Posso te adiantar em algo? Só um segundinho, pessoal. Walter, você consegue assumir o resto aqui? Eu consigo fazer anotação só porque chegou pessoas aqui na sala? Consigo. Então, prosseguindo com a chamada, Beatriz Fernandes Santos. Boa tarde, presente. A Bruna está presente. Eu respondi, mas acho que não puseram. Seu áudio tá baixo, Tá Bruna. registrada a Bruna e a Beatriz, tá? Coloquei aqui a Obrigada, presença da Bruna e Walter. da Beatriz. Prosseguindo, Adriana Maria Sabag Neuber. Boa tarde a todos, Adriana presente. Rosana Chaves Azevedo. Fábio Henrique Sales. Maria das Graças Silva Garcia. Boa tarde, Maria das Graças presente. Sheila de Souza Santana justificou. Então, continuando. Carolina Custódio Pereira dos Santos. Thaís Groto de Oliveira. Paula de Carvalho Guimarães. Boa tarde, presente a todos. Quer dizer, boa tarde a todos e presente. Braga. E Maria Isabel de Oliveira Capinã. Ela estava com dificuldade para entrar, acho que a Ju está tentando ver com ela. A Isso. Luciana ou a Maria Isabel? A Maria Isabel. A Maria Isabel. Ela não está conseguindo acessar o link. Tá, então, assim que ela entrar, a gente registra aqui a presença dela. Ok. Feito a chamada. Vou passar agora para a composição de mesa. Só um momento. Oi, pessoal, boa tarde. Só. Então, Pode prosseguir, voltou? Walter, perdão. Voltei. Estava só esperando. Só vou fazer aqui a composição da mesa, tá bom? A Janete está colocando aqui que está presente. Então, vou registrar aqui, acho que vai mudar um pouco a composição. Não sei se mais Com a alguém presença, entrou. com a presença da Janete, muda mesmo a composição da mesa. Muda mesmo, né? Muda. Vou até acertar aqui. Porque aí a Janete se torna titular e a Ana suplente. Ok, aí acho que se mantém agora, né? Nesse intervalo de tempo, a Isabel Capinã já fez alguma manifestação? Só para a gente conseguir consignar. Para consignar? Não, ela ainda não apareceu aqui para gente. Tudo bem. Então, podemos seguir, então, presidente, para a composição da mesa? Sim, seguimos. Perfeito. Então, pela sociedade civil, fica composta a mesa com Ana Paula Moreira Ruiz, Natasha Grace Vieira Rodrigues, Janete Cardoso Brito, Geraldo André Aparecido Silva, Marcos Muniz, Marcelo Panico, Adriana Gonçalves Vieira da Silva e Regiane Cardoso de Oliveira Sachihara. Na composição de mesa... Tami, eu sou titular. Sim, é que com a chegada da Janete, Ana... É a Ana que falou, né? Eu continuo. Ah, sim, verdade. É verdade. Você é titular. Oh, meu Deus. Então, perdão. Tá bom. Perdão demais. Perdão, vamos acertar aqui. Muito obrigada, viu? Vamos acertar aqui a composição toda. 6. Pessoal, tô com o microfone aberto aqui.
conhecer. Já desisti. Ok. Agora, corrigida a composição da mesa da sociedade civil, ficam na composição da mesa Ana Paula Moreira Ruiz, Natasha Grace Vieira Rodrigues, Janete Um momentinho, Cardoso Brito. Tamires, tá me ouvindo? Oi, sim. Antes de Perdão. fazer a composição, agora a Jéssica entrou. Ela entrou agora, nesse momento. Oh, Exato. meu Deus. Não, ok, a gente conseguir na presença. Alguém pode nos auxiliar com isso se entra na composição, se a gente só conseguir a presença? Porque a gente já está na composição da mesa. Se ela entra agora, né? Porque ela seria a terceira de usuários. Pelo que eu entendi, ela entrou agora, nesse momento. Aí eu passo a palavra para ver se entra na composição de mesa ou não. No meu entendimento, Max, por favor. Eu acho que como já foi feita a chamada, e minha sociedade civil já tem 9 representantes, eu acho que ela só conseguiria a presença dela, porque já foi feita a chamada. Esse é o entendimento correto? Esse é o entendimento que eu É um também caso tenho, bem Max. peculiar, né? Porque ela entrou exatamente no momento de composição da mesa. Vamos prosseguir. Como já foi feita a chamada, né? Perfeito, então. Vamos consignar aqui a sua presença, conselheira, ok? E retomar a composição. Só um segundo, por gentileza. Então, consignada, fica, mais uma vez, a composição da sociedade civil fica Ana Paula Moreira Ruiz, Natasha Grace Vieira Rodrigues, Janete Cardoso Brito, Ana Paula Pardini Vazoler, Geraldo André Aparecido Silva, Marcos Muniz, Marcelo Panico, Adriana Gonçalves Vieira da Silva e Regiane Cardoso de Oliveira Sachihara. Representando o poder público, a composição de mesa fica com Jefferson Lima Silva, Isabela Calil Quintino, Silmar Andreoni Vettorello Ramires, Bruna Carolina Monteiro dos Santos, Maria das Graças Silva Garcia e Paula de Carvalho Guimarães. Foi feita a composição. Presidente, passo a palavra. Tamires, obrigado pela leitura. Avançando na ordem do dia, portanto, partimos para o próximo item da nossa discussão, que é a aprovação da pauta da data de hoje. Aqui, eu queria fazer, antes mesmo do nosso regime de votação, uma consideração que eu considero, uma manifestação que eu considero importante. Nós tivemos, para a discussão de hoje, um cenário do qual alguns conselheiros têm também, de maneira legítima, questionado sobre os desenhos das reuniões extraordinárias, né? Muito embora nós já tenhamos isso especificado no nosso regimento, estabelecido com os critérios dos quais nós podemos acionar essa modalidade específica de plenária, para a demanda da qual nós estamos discutindo hoje, as pautas inseridas para a data de hoje, como elas atravessam as atribuições de duas comissões, que são comissões temáticas, como todas do nosso Conselho, importantes, mas, sobretudo, direcionadas especificamente quando a gente versa sobre orçamento nas discussões deste Conselho, no âmbito da política de assistência social, nós sempre temos um desenho antes das plenárias, quando temos uma pauta sobre essa plataforma de discussão, um encontro com duas das nossas comissões, a Comissão de Finanças e Orçamentos, que é a CEFO, e a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, que é a CPP. Nós tivemos essa reunião ontem, e com duas apresentações que foram inseridas, uma delas nós daqui a pouco vamos observar como matéria de deliberação, que é a 2.2 da data de hoje, que trata sobre as emendas de âmbito federal, mas nós também tínhamos a proposta de matéria de deliberação do item 2.3, que tratava do plano de ação para aplicação dos recursos da resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, 224 de 2026, uma resolução recente.
A discussão de ontem foi bastante enriquecedora, no sentido das contribuições tanto da sociedade civil como do poder público. Houve ali compromissos estabelecidos, discussões que foram importantes, e ficou muito clara a necessidade de que nós pudéssemos, naquele momento, revisar o que estava sendo proposto como plano para a execução desse recurso. E considerando a importância do Conselho, né? Considerando o cenário da legítima importância do controle social nesse espaço, e pondo ainda nessa conta a discussão contundente e bastante enriquecedora que nós tivemos sobre essa questão na data de ontem, a minha proposta é que essa matéria de deliberação seja retirada da pauta de hoje. Daqui a pouco, nós vamos, ao ler, antes da matéria de deliberação que trata das emendas, como eu falei, o relato dessa reunião. O relato deve estar bastante enriquecedor, no sentido de contribuir para que a gente possa compreender o âmbito do que foi discutido, e vai ficar um pouco mais claro, certamente, sobre os elementos que nós ali discutimos. Muito embora a plenária aqui seja aberta, e nós tenhamos certamente pessoas que eventualmente possam não ter participado da data de ontem, o relato, eu peço que se atentem à leitura, porque ele vai certamente descrever com bastante contundência todo o debate que ontem ocorreu, que motivou a essa discussão e a essa compreensão, e que hoje também, né, tomando de empréstimo essa compreensão, eu entendo que é fundamental que a gente possa, para ter um tempo de qualidade na produção da revisão desse plano de ação e poder apresentar um plano adequado e que, acima de tudo, a gente também consiga adequar esse plano e conseguir receber esse repasse, esse recurso federal. A minha proposta é bem direta e objetiva, muito embora eu tenha dado o cenário e o contexto, para a retirada dessa pauta. Presidente, é o Portanto, Marcelo Panic, uma questão de ordem, por favor. claro, Marcelo, Posso falar? pode falar. Sim, é uma dúvida regimental, porque uma reunião extraordinária a gente não pode incluir itens de pauta. A gente pode retirar itens de pauta? É uma pergunta, interrogação. No meu entendimento, compreendo aí a situação, acho que a gente deveria manter na pauta e dar um encaminhamento conforme indicado pelas comissões conjuntas. É minha proposta até para cumprimento do regimento. Obrigado. Certamente, conselheiro, você não participou do encontro de ontem. E no encontro de ontem, nós encaminhamos como matéria de sugestão das duas comissões para a retirada da pauta. Portanto, previsto, muito embora regimentalmente de maneira expressa, seja delimitado o entendimento de que nós não temos a possibilidade de poder incluir nova pauta, há uma compreensão, muito embora a Secretaria Executiva possa nos trazer melhor composição para esse entendimento e contribuir para essa discussão, de que eu não consigo vislumbrar impedimento administrativo formal, ou até mesmo no ponto de vista regimental, para que isso possa ser retirado, tendo em vista que nós estamos acompanhando o que o relato vai trazer e o que a comissão, tanto a Comissão de Finanças e Orçamentos, como a Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa e Garantia de Direitos deliberaram ontem. Max? Oi, pessoal, fazendo a minha audiodescrição, eu sou o Max Nicola, um homem negro de 1,75 m, cabelos crespos, longos, e hoje eu visto uma camiseta verde. Do ponto de vista regimental, aí respondendo a pergunta do conselheiro Marcelo, não há impedimento para retirada de pauta, somente para inclusão, ok? Inclusive, em algumas plenárias passadas, às vezes, quando tinha alguma emenda parlamentar que não tinha o plano de ação, a gente fazia a retirada, sem nenhum tipo de problema, a gente só não pode fazer inclusão. Obrigado, Max, pela contribuição. Bom, entendo que há uma clareza sobre qual o encaminhamento que a gente pode dar, é possível, e, mais uma vez, reforço, né? O relato vai trazer os elementos específicos que eu já estaciono na minha fala nesse momento, mas, de todo modo, também há uma clareza sobre a compreensão da importância da revisão desse plano, portanto, também da retirada dessa pauta. Nesse sentido, para que a gente possa avançar na ordem do dia, em regime de votação, permaneçam como estão para aprovação da pauta da data de hoje. Temos alguma abstenção? Sem Temos manifestações. algum voto contrário?
Considerando que não houve manifestações contrárias, declaro aprovada a pauta da reunião extraordinária do dia 9 de abril de 2026. Portanto, avançando na ordem do dia, Presidente, só por gentileza a palavra. Claro. Tamires aqui, só Tamires aqui da Secretaria Executiva, boa tarde a todos e todas. Só não me ficou claro se vai se manter o item de pauta ou se vai ser retirado. Só não me ficou claro se. Talvez possa ter falhado, Tamires. A minha proposta era, antes disso, antes de entrar no regime de votação, fazer a retirada dessa pauta. Portanto, a retirada dela. E aí, lembrando que a gente está falando especificamente do item 2.3, que é o que destaca o plano de ação para aplicação dos recursos da resolução CNAS 224/2026. Perfeito, só para constar aqui na ata. Muito obrigada. Nada. Dando sequência à ordem do dia, entramos, portanto, no conjunto da pauta 2, que trata, em primeiro plano, do relato da reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento, a CEFOR, com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, CPP, da data de ontem, de 8 de abril de 2026. Como eu falei anteriormente, acho importante que a gente possa dar atenção ao que foi discutido aqui, porque há no relato a possibilidade, muito embora nós estejamos tendo a descrição disso na nossa ata, quando eventualmente nós, na próxima plenária, aprovarmos ela, há uma riqueza de detalhes, eu entendo, sobre as discussões de ontem que ensejaram. Há a possibilidade de que a gente tivesse essa reflexão para a retirada dessa pauta. Secretaria Executiva, nós temos representantes da CEFOL, da CPP, para fazer a leitura do relato? Posso, sim. Eu estou acompanhando, mas eu estou com um atestado médico, tá? Que eu estou com uma virose. Se a Bruna puder fazer o relato, eu agradeço. Tudo bem, obrigado, Adriana. Melhoras. Obrigada. Walter, será que você consegue projetar para mim, por gentileza? Eu estou fazendo algumas anotações aqui ainda. Consigo. Vou projetar aqui o relato, tá? Lá, falta um. Fluxo de alguém- tramitação. Pode falar, Walter. Você vai fazer a leitura? Tudo bem, eu posso fazer. Ah, não. Eu não sei o que você ia falar, é que eu tinha me oferecido para fazer, aí você entrou só. É que eu acho, conselheiro Bruna, que ficou bem mesmo. baixinho. Aí talvez ele possa não ter escutado. Pelo menos eu não escutei. Ih, gente, se tá baixinho, eu tô com um probleminha mesmo no fone. Se tiver difícil de ouvir, aí eu vou preferir que outros Mas façam. tá melhor. Tá melhor? Tá um pouco melhor. Tá bem. Então, a pauta 1, fluxo de tramitação Agora de dá pra emendas te ouvir melhor. parlamentares. Apresentação por esmados do fluxo de tramitação de emendas parlamentares no âmbito do COMAS, processo 660-24/2025, 00185138. A técnica Maria Júlia realizou a apresentação com fluxo de emendas parlamentares, desde sua indicação até aprovação pelo COMAS e execução. O conselheiro Marcos reforça que não é papel do COMAS fiscalizar emendas. Lembra das bases legais que normatizam a tramitação do recurso, reforça o número de emendas, que o número de emendas aumentou bastante nos últimos anos. As convidadas Juliana e Maria Márcia, técnica de território, citam o RH precarizado na SAS para fazer o acompanhamento dos planos de ação das emendas. Foi orientado que entre em contato com o núcleo de emendas de SMADs para discutir a questão. Márcia e Maria também lembram da importância do financiamento da assistência não ser dependente do envio de emendas. O fluxo apresentado será enviado a todos os conselheiros. Se puder subir. Walter, se puder subir o texto. Então, aí a apresentação das emendas. A primeira da senadora Mara Gabrilli para OSC Grossal, em Santo Amaro, no valor de R$ 150 mil.
Depois, Luiz Felipe de Orleans e Bragança para o Instituto Tecnológico e Inovação, no valor de R$450 mil. Depois, o delegado Palumbo para a Associação Aliança de Misericórdia, no valor de R$100 mil. Outro do delegado Palumbo para o Centro Social Santos Dias, no valor de R$250 mil. Outra do delegado Palumbo para a OSC Grossal, no valor de R$100 mil. Depois nós tivemos Carla Zaratini para a Caritas Diocesana do Campo Limpo, no valor de R$180 mil. Depois Vicentinho, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Talmud Torá, no valor de R$100 mil. Depois para o Instituto Irmã Dulce, da deputada federal Maria das Rosas, no valor de R$100 mil. Depois nós tivemos a Associação Cristã dos Moços, pelo parlamentar Alencar Santana Braga, no valor de R$200 mil. E, por último, delegado Palumbo, no valor de R$250 mil, para a ação comunitária São José Operário. Todas essas emendas, então, serão encaminhadas com proposta de aprovação pelas comissões para plenário. A pauta 3, o plano de aplicação dos recursos da Resolução CNAS 2024-2026, que Ismades apresentou, com as técnicas Leila e Vanessa Correia, com a previsão de repasse do recurso para diversas atividades, né, readequação de espaços físicos, capacidade operacional, aditamento, quadro de reembolso, mas foram alertadas sobre a impossibilidade de aplicação de recursos federais em um serviço não tipificado nacionalmente. E depois de diversas discussões, então foi sugerida a retirada de pauta um estudo com Ismades e representantes dos serviços, para que isso possa ser apresentado novamente. Foi também combinado com os conselheiros a importância da presença e a compreensão para a realização de uma nova reunião extraordinária, que acontecerá no dia 13/4, às 13h30 em primeira chamada e 14 em segunda, que concordaram. Também houve um compromisso para que no dia de hoje, no período da manhã, GESUAS, Proteção Especial, fizessem reunião com os centros POP para deliberar sobre as possibilidades de utilização desses recursos, com a presença de CAFCOF, o que ocorreu das 11 até aproximadamente 11h15 da manhã do dia de hoje. Feito o relato. Obrigado, conselheira Bruna. Bom, a pauta de ontem foi curta, ela só visava exatamente discutir as emendas parlamentares e, em sequência, o plano de ação aplicado dos recursos de resolução. Matéria essa que foi proposta inicialmente para que a gente pudesse ser feita a retirada, e como a própria conselheira Bruna nos trouxe, coordenadora da CPP, houve a identificação da necessidade de algumas adaptações e correções desse plano, uma necessidade, em paralelo a isso, né, de uma discussão também mais ampla com o território, discussão essa que, como a conselheira Bruna nos trouxe, já ocorreu na data de hoje, com os centros POPs, né, o objeto principal desse repasse dos recursos, né, tipologia específica prevista dentro da nossa tipificação dos serviços. A discussão, inclusive, não encerrou, ainda há ali uma busca bastante ativa com os territórios para uma consulta, para que a gente possa contemplar, inclusive, as particularidades de cada uma dessas regiões. Como nós sabemos, eu imagino, boa parte dos que estão presentes, nós temos 6 centros POPs na cidade, e as configurações territoriais também se delineiam e se desenham com as suas especificidades. Portanto, por óbvio, necessário que a gente possa também avançar com qualidade,
as singularidades de cada um desses territórios. Eu entendo que nós tenhamos, né, até mesmo para que a gente possa ter um movimento, do qual ontem, né, na discussão que foi bastante rica, houve manifestação da sociedade civil e também no poder público, enlaçando esse compromisso para que a gente possa também avançar na possibilidade de conseguir encaminhar dentro dos prazos estipulados pela resolução, prazos esses que não são da SMAD, são prazos já estabelecidos pelo próprio ato normativo, e para que a gente possa atender isso, há prazos específicos, o que já nos lança à luz da necessidade de que em algum outro momento nós tenhamos a possibilidade, para que a gente possa encaminhar dentro da data provável e estabelecida, outras reuniões em configuração extraordinária. Claro, aqui especificamente para poder fazer um debate como esse, que para além de ser rico quanto à discussão do aprimoramento do controle social, ainda é, acima de tudo, fundamental para que a gente possa avançar com a garantia da possibilidade de receber esse repasse orçamentário vindo do governo federal. Quando a gente está falando de orçamento, a gente sabe que, dentre as brigas desse cenário, a gente com certeza vai unir forças para poder avançar com qualidade, com a possibilidade de que esse repasse seja feito dentro do prazo estabelecido e possa atender às unidades diretas previstas dentro do escopo dessa resolução. Eu entendo que está muito direto e objetivo as discussões sobre isso, muito embora eu deixe esse espaço para que ainda fique aberto caso nós tenhamos alguma dúvida ou manifestação. De todo modo, muito embora seja a leitura de relato, não há inclusão, mas vai contar na ata. Bom, compreendendo que a gente não tem demais contribuições, eu avanço para que a gente possa, nesse momento, considerando o relato das reuniões conjuntas, caminhar para a aprovação desse relato. Então, em regime de votação, permaneçam como estão para aprovação do relato da reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento, CEFO, com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa de Garantias de Direitos, CPP, do relato da data do dia 8 de abril de 2026. Temos abstenção? Temos voto contrário? Considerando a não manifestação contrária, declaro aprovado o relato da reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento CEFO com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, CPP, do seu relato do dia 8 de abril de 2026. Avançando na nossa ordem do dia, partimos, portanto, para a nossa matéria de deliberação da data, que são as emendas parlamentares do âmbito federal, conforme segue. Antes de dar a palavra para um núcleo de emendas, área responsável que fará a apresentação hoje, que tem composto todas as apresentações que se relacionam com essa temática, acho importante retomar que, como foi apresentado no relato lido pela conselheira Bruna, relato da reunião de CPP e CEFO, foi apresentado um fluxo sobre as emendas parlamentares. E ali também posto alguns desafios sobre o desenho dos quais as emendas parlamentares, dentro dessa esteira de discussão na nossa política, também nos direcionam. Acho importante que a gente possa deixar muito claro que alguns desses prazos são prazos estipulados pelo governo federal, dos quais a gente tenta manter os esforços para conseguir atender, mas, acima de tudo, atender com alguma qualidade a esses prazos, sempre tentando estabelecer e estabelecendo, pela confiança que também eu tenho nas coordenações de proteção social básica e especial, áreas que em alguma instância dessa discussão também apreciam os planos de trabalho dessas emendas parlamentares, conseguir ter a apreciação em tempo dos conselheiros, mas também dessas áreas técnicas. Esse crivo técnico é fundamental para que a gente possa avançar com qualidade nas emendas, uma matéria que tem se estendido e expandido dentro da nossa política, mas, acima de tudo, esses prazos que não são nossos, são prazos estabelecidos pelo MDS, há aqui, sem sombra de dúvidas, um esforço coletivo da sociedade civil e do poder público para que a gente possa avançar com qualidade nas leituras, adequações, quando necessário, e os encaminhamentos de deliberação dessas emendas parlamentares. Cenário esse que é o que nos traz hoje aqui nessa discussão. Para isso, eu pergunto à Secretaria Executiva se nós temos representantes do núcleo de emendas para que possa ser feita a leitura e a apresentação dessa matéria. Boa tarde, eu estou presente, Maria Júlia.
e fico disponível para compartilhar a tela, caso necessário. Maria Júlia, seja bem-vinda. Você já está conosco em várias outras apresentações. Entendo que dessa vez, assim como todas as outras, caminhamos para a escuta ativa do que você vai nos apresentar e seja muito bem-vinda ao Conselho. Maria Júlia, você prefere fazer a apresentação ou prefere que a gente projete? Eu prefiro fazer a apresentação. Perfeito, então. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Então, boa tarde, gente. Obrigada pela disponibilidade de ouvir a apresentação. É o segundo bloco de emendas desse ano, de emendas federais de 2026. E eu vou começar aqui pela primeira emenda, que é uma emenda indicada pela senadora Mara Gabrilli, do PSD, para a organização Casa da Criança e Adolescente de Santo Amaro, no valor de 150 mil, para custeio, que vai para um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes dessa organização. E o objeto da emenda é a criação de módulos lúdicos e socioeducativos de atividades baseadas em jogos estruturados. A segunda emenda é do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, no valor de 450 mil, para a organização IT, Instituto Tecnológico de Inovação, para custeio, para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes. E o objeto são atividades de inclusão digital. A terceira emenda é indicação do delegado Palumbo, do MDB, no valor de 100 mil, para custeio, para a Associação Aliança de Misericórdia, para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes. E o objeto dessa emenda é ampliar as atividades oferecidas ao grupo Vila Core, incluindo atividades esportivas. A próxima emenda também é indicada pelo delegado Palumbo, do MDB, no valor de 250 mil, para custeio, para o Centro Social Santo Dias. E é para um centro de convivência intergeracional, um CC Inter, dessa organização. E o objeto são a realização de oficinas socioeducativas e atividades coletivas. A próxima emenda também é do delegado Palumbo, no valor de 100 mil, para custeio, para a Casa da Criança e Adolescente de Santo Amaro, para um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, e o objeto é a complementação da oferta de proteínas de origem animal nas refeições servidas nesse serviço. A próxima emenda é indicada pelo deputado federal Carlos Zaratini, do PT, no valor de 180 mil, para custeio, para a organização Caritas Diocesana do Campo Limpo, para um centro para crianças e adolescentes, e o objeto é a aquisição de materiais de custeio e contratação de oficineiros. A próxima emenda é de indicação do deputado federal Vicentinho, do PT, no valor de 100 mil, para custeio, para a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Talmud Torá, para um CCA também, de imigrantes e refugiados, e o objeto seria itens diversos de custeio para mantimento desse serviço, complementação do serviço. A próxima emenda é da deputada federal Maria das Rosas, do Partido Republicanos, no valor de 100 mil, de investimento para o Instituto Irmã Dulce, aqui está errado, para um instituto de longa permanência para idosos, e o objeto é a aquisição de um veículo para a locomoção desses idosos para, enfim, outras atividades externas ao serviço. A próxima emenda é de indicação do deputado federal Alencar Santana Braga, do PT, no valor de 200 mil para custeio, para a Associação Cristã de Moços de São Paulo, para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes, e o objeto são atividades esportivas e recreativas. E, por último, a última emenda é indicada pelo deputado federal delegado Palumbo, do MDB, no valor de 250 mil para custeio, para a Ação Comunitária São José Operária, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para adolescentes e jovens,
que é para qualificar o serviço. Então, vai comprar alguns utensílios de cozinha, materiais pedagógicos, algumas atualizações de software e, enfim, uniformes também para a equipe e para os usuários. E é isso. Eu fico disponível para tirar dúvidas, caso tenham. E obrigada, gente. Marcelo Panic, eu queria me inscrever. Claro, conselheiro Marcelo. Posso falar? Por favor. Tá, muito obrigado pela palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer a Maria Júlia a presença, né? Sempre traz luz e dinheiro para esse conselho. Nesse sentido, Maria Júlia, eu já mencionei em algumas suas apresentações de emendas, se você tem o total desse bloco e o placar geral de emendas desse ano, por favor. Essa é uma primeira pergunta. E depois um comentário, né, presidente, com relação às reuniões extraordinárias. Eu lembro que a gente tem reunião semanal, a cada 15 dias da CPP e a cada dia da CEFO. Se a gente conseguir encaixar, quando tivermos o assunto de emendas por conta do calendário, eu sei que é um desafio, colocar uma extraordinária só de uma das comissões, acredito que a gente possa, a cada semana, revisitar as questões de emendas. Eu não sei se a Maria Júlia sabe desse calendário aqui do Conselho, seria importante ajustar aí com a equipe dela, da gestão, com a equipe do Comas, porque aí a gente provocaria só uma extraordinária, ora CFO, ora CPP, para tratar de emendas. E aí poderíamos atender numa reunião ordinária do Conselho a aprovação, o debate das emendas parlamentares, né, diminuindo o número de reuniões extraordinárias, que tem realmente um excesso no início desse ano aqui no Comas. É a minha contribuição e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento. Boa tarde. Respondendo a primeira pergunta do Marcelo, esse bloco de agora contabilizou 1.880.000 e nesse ano passaram no Comas, no total, esses últimos 2 blocos, 4.680.000, tá? Respondendo a segunda pergunta, sim, eu sei do calendário de reuniões ordinárias do Comas, eu, enfim, tenho esse calendário que está também no site, né? E realmente eu tento encaixar, mas como o Ref falou no começo, é mais por questões de prazos que o MDS estabelece, que a gente marcou essas reuniões extraordinárias, mas em relação a emendas municipais que começaram a chegar agora, eu vou tentar, sim, encaixar essas emendas nas ordinárias, porque a gente não tem nenhum prazo estabelecido, então realmente dá para a gente não ficar fazendo esse trabalho de ter mais reuniões extraordinárias com o Conselho, que eu sei que já tem uma grande quantidade de comissões e plenárias já marcadas. Então, é isso. Obrigado, Maria Júlia. Acho que só um complemento, dizer desse desafio, a Maria Júlia certamente, o núcleo de emendas de modo geral, Maria Júlia de modo geral, porque sempre está conosco, mas o núcleo de emendas também em seu conjunto, possivelmente já deve ter cansado de receber os meus e-mails cobrando prazo, cobrando mais rigor para que a gente possa fazer uma apresentação delineada das emendas e, ao mesmo tempo, atender a alguns calendários que, por vezes, né, como eu falei anteriormente, de fato não são nossos, mas acho que conectando a fala propositiva do conselheiro Marcelo, sem sombra de dúvidas, há também, conselheiro, um esforço para que a gente possa conectar isso, considerando os blocos de emendas que chegam. Ontem, quando a gente discutiu o fluxo das emendas, também ficou muito claro que, antes desse cenário da deliberação e da aprovação das emendas aqui, há uma série de outras discussões anteriores, prazos que precisam ser atendidos, que também se conectam para que a gente possa ter o melhor conteúdo a apresentar para os nossos conselheiros, o que também exige, por si só, do próprio núcleo, algumas adaptações de agendas. Mas tem, sem sombra de dúvida, sido impresso esforços para que a gente possa conectar isso sem grandes problemas para os conselheiros, de modo geral, considerando a nossa agenda robusta de encontros, seja em formato quinzenal, a depender de que comissão a gente está falando, ou mensal, ou até mesmo semanal.
A Jo pediu a fala. Boa tarde a todos e todas. Jefferson, verificando aqui com os demais na Secretaria Executiva, gostaria de sinalizar para verificar a composição da mesa, se ela está correta no segmento de trabalhadores. Walter, você pode, por favor, colocar em tela a planilha, a composição? Só um instante. Claro. Está aparecendo aí para vocês? Está sim, Walter. Presidente, vamos verificar que acho que estamos com 4 nomes no segmento de trabalhadores. Por gentileza. Walter, você pode ler, por favor? Está um pouquinho... Estão presentes pelos trabalhadores a Janete Cardoso Brito, Ana Paula Pardino Vazoler e o Rogério, ele entrou depois da chamada, né? Aí entrou primeiro, que é o Geraldo André Aparecido Silva. Confere. Oi, pessoal. Posso, por favor, fazer uso da palavra? Claro, conselheira Isabela. Eu estava dando uma olhada Que agora na na anterior tela. estava constando 4, mas foi uma correção. Exatamente. Aqui onde a gente fez a composição da mesa tá certinho, mas na outra página estava incorreto realmente. Cara, essa é a dúvida. Então, acho que, Jo, feita a correção. Feita a correção e constando agora na ata da reunião de hoje também a versão isso. corrigida, ok? Por gentileza também. Bom, acho que sempre é Ok. importante fazer as revisões em tempo, né, quando identificadas, para que a gente possa ter clareza sobre a composição das mesas, seja no poder público, seja na sociedade civil. Ok, obrigada. Conselheiro Marcelo, o que Maria Júlia nos traz contempla, você tem algo a mais adicional, algum ponto adicional? Desculpa, presidente, alguma pergunta? Eu fiz uma pergunta se você, a partir do que a participante, a representante do núcleo de emendas, a Maria Júlia, nos trouxe, te contempla ou você tem algum apontamento adicional? Não, estou contemplado, agradeço aí o número total dos valores, né? Já tinha solicitado em momentos anteriores, se pudermos trazer isso a cada bloco, seria importante, né? Para Claro. dar transparência e a gente fazer uma concorrência competitiva a cada ano, né? Trazendo a perspectiva de sempre aumentar os valores de emendas para organizações sociais da cidade de São Paulo, né? E estou entendendo aqui que a gente já está com 4.680.000 reais para 4 meses, excelente. E vamos em frente. Para mim está contemplado, presidente. Obrigado, conselheiro Marcelo. Maria Júlia, de fato, esse número você trouxe para a gente? O número total das aprovações, dos encaminhamentos para aprovação da data de hoje? Sim, na data de hoje é 1.880.000 e no ano de 2026 que dá no total de 4.680.000. Tudo bem, obrigado. Portanto, pessoal, lido o bloco das emendas, né, o conjunto de 10 emendas, cada uma com as suas especificidades e com os seus objetos específicos. Entramos em regime de votação para a aprovação da matéria de deliberação, que trata das emendas parlamentares do âmbito federal, conforme seguiu o quadro que foi lido. Portanto, em regime de votação, permaneçam como estão para a aprovação do bloco que trata das emendas parlamentares de âmbito federal, conforme o quadro que foi apresentado. Temos abstenções? Temos voto contrário?
considerando a não manifestação de apontamentos contrários, declaro aprovada a matéria de deliberação que trata das emendas parlamentares de âmbito federal, conforme o quadro apresentado. Fazer um reforço à Secretaria Executiva, dado também o prazo que é estipulado para que nós demos o devido retorno às áreas específicas do Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente possa avançar nas resoluções vinculadas a cada uma dessas emendas, para que a gente possa também atender aos outros prazos previstos para além depois desse cenário de aprovação. Voltando à ordem do dia, nós teríamos a matéria de deliberação, que foi no momento do ponto 1.4, né, que era a aprovação da pauta da data de hoje, a retirada da matéria de deliberação do plano de ação para aplicação dos recursos da resolução CNAS 224 de 2026. Acho aqui importante, como já está claro que nós retiramos isso de pauta, que para que a gente possa até atender e deixar a transparência dessa discussão o mais límpida possível para a sociedade, é importante destacar que a resolução foi publicada no dia 15 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Assistência Social toma conhecimento dela, não por viés de informação, mas sim porque formalmente o Ministério nos convoca para uma live de apresentação e de detalhamento sobre o que trata o conteúdo da resolução no dia 24 de março. Vejam, nós estamos no dia 9 de abril. Há aqui, sem sombra de dúvidas, compromisso da gestão, mas, acima de tudo, do Conselho, para poder aprimorar o controle social e, ao deliberar sobre essa demanda, delibere de maneira contundente, tecnicamente aplicada e com a melhor interpretação possível sobre o ponto de vista da nossa política, à luz da nossa Política Nacional de Assistência Social, para que a gente possa avançar no atendimento de quem dela precisa, sobretudo no cenário do escopo que abarca essa resolução. Caminhamos, portanto, para a pauta número 3, que são os informes, e queria perguntar para a Secretaria Executiva se temos informes para a data de hoje. Sem informes, presidente. Tudo bem, eu acho que, embora a gente não tenha informes formais aqui estabelecidos, eu queria trazer 2 pontos, né? Até para que a gente possa atingir o que a discussão nacional vem estabelecendo neste momento, né? Se houver a permissão, eu gostaria de fazer 2 informes. Um caráter um pouco mais informal, e aí eu vou tratar ele logo primeiro. Hoje é o aniversário do nosso técnico Dimar Bergamo Júnior. Dimar, parabéns. E queria abrir esse espaço para poder deixar esse informe muito rápido e breve, mas um informe de fato mais formal, e esse para incluir na nossa pauta. Só queria reconhecer que as discussões atuais sobre a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 383/17, que vincula 1% da receita corrente líquida da União de Estados, do Distrito Federal e de municípios ao Sistema Único de Assistência Social, tem avançado nas casas legislativas. E, de modo geral, eu queria só reconhecer a importância dessa PEC, acompanhar o que, para além do Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo, outros conselhos nacionais e também o próprio Conselho Nacional e outros conselhos municipais e estaduais têm reforçado, mas também reconhecer, né, que, considerando que isso é uma proposta de inclusão à emenda, uma proposta de emenda à Constituição, sem sombra de dúvidas, é importante que a gente possa reconhecer que, de alguma forma, a gente avança, mesmo que considerando o escopo de 1% para esse piso mínimo para a receita corrente líquida para o SUS. A gente sabe que outras políticas robustas como as nossas e que têm perfil de atendimento universal, como a saúde, já obtêm uma estabilidade, uma previsibilidade, uma proteção orçamentária bastante robusta, né? Como nós sabemos, a saúde já destina 15% desse orçamento para as suas atividades e a educação 25%, né? São nossas primas com alguma receita bem mais robusta do que a nossa e, sem sombra de dúvida, muito embora nós já tenhamos na cidade de São Paulo um cenário que ultrapassa esse 1%, também com algum esforço da gestão nesse sentido, sem esquecer também da contundência do controle social e da participação do Comas nessa discussão. Sem sombra de dúvidas, a gente, mesmo iniciando a possibilidade de discutir com 1%,
que é esse piso mínimo da receita corrente líquida para o SUAS. Sem sombra de dúvidas, a gente avança, né? E é importante destacar esse ponto fundamental, porque a gente não se limita só à cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo ela tem suas diversidades, e ao estabelecer esse piso nacional, sem sombra de dúvidas, a gente contribui para a redução das desigualdades territoriais, fortalece a rede socioassistencial em algum aspecto, torna ela, em alguma medida, também mais equilibrada e, consequentemente, melhora a capacidade de resposta regional aos municípios que, de alguma forma, nas suas situações de vulnerabilidade, né, e as pessoas em situação de vulnerabilidade nesses espaços também acabam sendo acometidos, né? É importante também lembrar que esse é um espaço do controle social, como eu falei, e para o controle social isso também representa um novo patamar de responsabilidade. Com mais previsibilidade de recurso, aumenta também, né, eu entendo, por conseguinte, a nossa capacidade, o nosso dever de incidir sobre a qualidade da oferta e a organização dessa rede, e, claro, a efetivação desses direitos socioassistenciais. Eu não queria deixar de poder reforçar sobre isso, e também trazer esse espaço para que a gente possa reconhecer a importância desse movimento federal sobre a Política Nacional de Assistência Social. Solange? Na verdade, eu fui contemplada aí com o seu informe, né, que na verdade é um avanço, né, na política pública aí da assistência, em que pese 1% apenas, né, mas que bom que está sendo lembrado, né, e também colocar, né, que a gente precisa também motivar na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa também para esse ponto, né? A gente está a nível federal, mas é importante que a nível estadual e municipal a gente também possa fazer esse embate, essa luta, mas com um pouquinho maior, né? Um percentual um pouco maior, porque este ano a gente já pensou aí um pouco, aí uns 5,3 aí do orçamento, mas que infelizmente a gente não teve, né? Vamos ver se para esse ano a gente consegue avançar um pouco mais nessa questão da política pública e que a gente tenha recursos de fato no orçamento e não só através de emendas parlamentares. Obrigado, Solange. Presidente, eu queria me inscrever. Claro, conselheiro Marcelo. É minha vez? Sim, eu entendo que a Solange concluiu, certo, Solange? Entendo que sim. Pode falar, conselheiro Marcelo. Sim, muito obrigado pela palavra. Não, só para destacar, já fui contemplado aí com a fala de vocês, desse assunto de informe, que a gente traz aqui, só para lembrar que isso é uma materialização das conferências municipais, inclusive quando trazemos as propostas para a federal, né? Então, queria destacar isso no informe, que a gente, com o avanço dessa PEC, que ainda vai ser votada em segundo turno na próxima semana, para todos ficarem atentos, é uma materialização desta última conferência, da outra que eu participei, e acho que de outras, né, que estiveram aqui no município de São Paulo. Isso é importante para aqueles que participam de conferências, verifiquem a importância, né, da nossa participação, das nossas deliberações lá, e que está se materializando aqui, presidente. É isso. Obrigado, conselheiro Marcelo. Sem sombra de dúvidas, a proposta de emenda à Constituição é substancial, é importante e vai também, como bem me lembrado pelo conselheiro Marcelo, ainda votado em primeiro turno, ainda será votado em segundo turno, entendo que brevemente pela agenda das casas legislativas federais. Sem sombra de dúvidas, a gente também aqui no Conselho ficará atento e acompanhará as deliberações acerca dessa proposta de emenda da Constituição. Portanto, feitos os informes e considerando que nós não temos pauta adicional, porque esse é o perfil das extraordinárias, eu declaro encerrada a reunião do dia 9 de abril de 2026, nossa plenária extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, às 14h34. Agradeço a presença de todos, da Secretaria Executiva, dos participantes e dos demais integrantes desse espaço. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Ótima tarde.